We are made of fire and metal. We are above all. Under the tread of God engines, all things are equal in their insignificance. Yet we grant our might and flame to those with a worthy cause. We fight for the Emperor and humanity. We fight for the War Master. The gods of war shall walk, And death shall follow with us. As Titan Legions, também conhecidas como Titan Orders, do Adeptus Mechanicus, são as unidades individuais que implantam os grandes Titan Combat Walkers, que são as maiores máquinas de guerra disponíveis para as forças armadas do Imperium do Homem. Histórias de como as origens de alguns desses seres remontam à Era da Luta e à colonização dos primeiros mundos forja do culto Mechanicus, antes da época das grandes guerras de unificação e da Grande Cruzada que criou o Império. Esses gigantes mecânicos, quase imparáveis, são conhecidos como Titãs. Eles são o auge do conhecimento tecnológico superior do Adeptus Mechanicus e o principal exemplo do poderio militar do Império. Fabricados nos mundos forja dos mecânicos, essas encarnações do Omnissiah devastam os campos de batalha do Império, utilizando tecnologia arcana e armas terríveis para liberar sua fúria apocalíptica sobre os inimigos do Imperador da humanidade. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar um pouco mais sobre as enormes máquinas utilizadas pelo Imperium do Homem para manter os seus territórios. Estamos falando das Titan Legions. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante pra gente. Nenhuma arma no arsenal do Imperium ou dos traidores se iguala aos titãs no campo de batalha. Uma legião que tem vastas máquinas de guerra como essas podem derrubar qualquer mundo. Na verdade, um titã tem apenas 3 inimigos: a loucura, a arrogância e outro titã de sua própria espécie. O Grão-Mestre Vulcus, Ordos Sinistros da Divisio Militaris. Um titã, às vezes coloquialmente chamado de máquina divina, é qualquer uma das várias classes de walkers ou caminhantes de combate robóticos, tripulados e colocados em campo de batalha pelas Titan Legions do Adeptus Mechanicus ou pelas forças do caos do Dark Mechanicum. Os titãs são sempre considerados como as maiores e mais poderosas armas de guerra disponíveis para as diferentes facções da galáxia. Existem titãs Xenos, como os fantasmas Aeldari ou os gargantos dos orcs. No entanto, os únicos caminhantes de combate robóticos considerados verdadeiros são os titãs imperiais ou os titãs do caos do Dark Mechanicum. Os titãs são as máquinas de guerra mais sagradas do Adeptus Mechanicus e são considerados pelo culto Mechanicus como as maiores encarnações físicas do Deus Máquina no universo material. Corretamente, eles são chamados de máquinas deuses pelos sacerdotes da tecnologia. Os titãs representam a verdadeira espinha dorsal do poder imperial do Mechanicus e são as unidades terrestres mais poderosas e pesadas que podem ser implantadas pelas forças armadas do Império do Homem. Cada mundo forja dos Adeptus Mechanicus é protegido por forças armadas que incluem os Skitarii, os servidores pretorianos e uma ou mais legiões de titãs. Os primeiros titãs foram construídos durante a Era do Conflito em Marte, como uma maneira para a religião recém-nascida do culto Mechanicus e seu governo combater efetivamente seus inimigos. Depois que Marte foi assegurada pelos sacerdotes Tech,
Os titãs mais tarde acompanharam as primeiras frotas coloniais do Mechanicum enviados através do Warp para assim estabelecer as suas primeiras forjas, levando à criação das legiões de titãs, forças armadas compostas inteiramente de titãs específicos para cada mundo forja. A maioria dos titãs tem entre 15 a 60 metros de altura, embora os mais poderosos e raros titãs imperadores possam ter até 150 metros de altura. Existe uma variedade de classes diferentes que um titã pode pertencer, mas todas as legiões de titãs, em última análise, servem à divisão do Adeptus Mechanicus, chamado Collegia Titânica. A maioria das classes de titãs pertence a uma das 3 classes físicas separadas, organizadas por tamanho e força: os titãs scouts, os titãs de batalha e os mais poderosos, os titãs imperadores. Os titãs scouts incluem muitas classes menores e mais móveis, utilizando grandes motores de guerra, enquanto os raros titãs imperadores são os verdadeiros reis no campo de batalha em Warhammer 40k. Os titãs scout incluem muitas classes menores e mais móveis da classe dos titãs, e são usados para o reconhecimento e missões de apoio de fogo de infantaria pela maioria das legiões. A maioria dos titãs imperiais tem uma forma aproximadamente humanoide, mas com pernas grossas, uma cabeça curvada e um torso enorme. As suas armas principais são orientadas para frente e montadas onde os braços estariam. Enquanto isso, armas adicionais são frequentemente encontradas no chassi. O Titã classe Rapier é um titã imperial que foi mais comumente usado durante a Grande Cruzada e a Heresia de Horus. Os titãs de classe de Cão de Guerra são os batedores, ou elementos flanqueadores de uma legião de titãs, e são a forma mais comum do que são chamados os titãs scouts. Em termos de aparência, o Cão de Guerra difere estruturalmente, possuindo uma forma semelhante a um canino, com pernas invertidas e suportes de armas no ombro, e sempre são usados para enfrentar os veículos de combate blindado de outras raças inteligentes da Via Láctea. Quando as legiões de titãs traidores desembarcaram no Mundo do Trono no final da Heresia de Horus, durante o Cerco da Terra, Horus deixou pelo menos 10 esquadrões de cães de guerra aterrorizando os civis em solo. Como resultado dessa história manchada de sangue, o Adeptus Terra, durante a reforma do Império no tempo do Renascimento, após a Heresia de Horus, ordenou que as legiões de titãs nunca permitissem que os titãs operassem em esquadrões maiores que 2 titãs, para assim evitar que tais horrores acontecessem novamente contra a humanidade. Os titãs de batalha Reaver são titãs de tamanho médio e o menor das classes dos titãs de batalha. Eles são considerados mais duráveis que os cães de guerra e são capazes de receber aproximadamente o dobro de dano antes de desligar. Os titãs da classe Komodo eram um tipo de titã de batalha implantado pelo Collegia Titânica durante as eras da Grande Cruzada e da Heresia de Horus. O titã da classe Nemesis é um titã de batalha que fica entre os titãs da classe Reaver e o Warlord, em tamanho e poder. Ele é usado por várias legiões de titãs do Colégio Titânica e do Dark Mechanicum. Os titãs de classe Warlord são o tipo maior e mais poderoso de Battle Titans. Eles parecem ser a classe mais comum de titãs de batalha em uso pelas legiões de titãs, e muitos mundos Forja possuem seus próprios padrões. O titã Warlord também é capaz de suportar muito mais danos do que os Reaver. Um titã da classe War Master é o que os adeptos mecânicos classificam como um titã de batalha pesado, o que o torna uma das classes mais poderosas de Titans no Imperium do Homem. Ele está equipado com um par de destrutores de plasma que transformam qualquer coisa que atingem em escória derretida, um lançador de mísseis do tamanho de um titã e um par de turbolasers montados sob sua carapaça. Para proteção, o Mestre da Guerra está equipado com 7 geradores de escudo, 6 servidores para reparar qualquer dano mais simples e muita maldade. Foi preciso um conflito na escala da Heresia de Horus para que o antigo Mechanicum liberasse um titã de batalha pesado da classe War Master. O titã Mestre da Guerra não é uma ferramenta de poder político nem um pilar de força, mas uma arma de pura morte e destruição apocalíptica, encoberta e adormecida até que o mundo de Forja esteja à beira da extinção. E por fim, o Imperador Titã.
As super máquinas de guerra dos titãs são conhecidas como os Imperadores Titã e são divididos em duas classes, o Titã de classe Imperador e o Titã de classe Warmonger. Ambos são sistemas de armas extremamente poderosos e muitas vezes imparáveis por uma força inimiga em qualquer campo de batalha onde eles estejam implantados. Eles são carregados até o limite com armas pré-instaladas e suas montarias podem lidar com as maiores armas Titan possíveis. E não carregam nenhuma das armas de combate corpo a corpo, pois seu único foco é o poder de fogo extremo. Os Titãs Imperadores são muito raros e podem esmagar muitos motores de guerra mais fracos. Esse tipo de titã tem pernas tão grandes que podem abrigar uma companhia completa de tropas dos Adeptos Mecânicos ou do Astra Militarium para auxílio de defesa e assalto. Mais do que uma máquina de guerra, esses tremendos titãs também são ícones da adoração do Imperador do culto Mecânicos, pois são vistos como avatares do Omnissiah. A característica mais notável de que o Imperador Titã tem é a estrutura do castelo fortificado que ocupa toda a sua metade superior. Essas enormes catedrais possuem características ornamentadas como torres em espiral e vitrais. Esse edifício está fortemente armado e é mais do que capaz de contribuir para o combate. Devido à sua posição da estrutura nas costas e ombros do Titã, a cabeça do Titã está curvada mais do que o normal, quase nivelado com o armamento do seu braço. Sabe-se que muitos mundos Forja são capazes de produzir seus próprios Titãs utilizando suas tecnologias. Desses mundos Forja, Marte e Lucius produzem os padrões mais comumente empregados pelas principais classes de titãs do que os outros grandes mundos Forja. Além disso, os rituais de construção de um titã formam uma tarefa imensa e às vezes requerem muitos séculos para ser concluída, valendo-se das habilidades de fabricantes experientes e talentosos, além de uma quantidade incrível de matérias-primas. O comandante de um titã é um indivíduo que é membro do Adeptos Mecânicos Collegia Titânica, chamado Princeps, um indivíduo raro que tenta manter a sua sanidade depois de se conectar com o espírito da máquina, a inteligência artificial computadorizada do titã, através de uma interface neural. O Princeps controla o titã por meio de um link mental usando uma tecnologia antiga que funde sua consciência com o espírito da máquina. O Titã, então, é operado em cooperação forçada com o espírito da máquina, através de comandos mentais emitidos pelo Princeps. Esse link neural é extremamente desgastante, e a maioria dos Princeps não consegue suportar a tensão de controlar todos os sistemas de um Titã, e aqueles que o fazem só podem fazer isso por curtos períodos de tempo. Assim, os Princeps devem ser auxiliados na operação da máquina por oficiais subalternos, chamados Moderati, cujo objetivo é operar alguns dos sistemas do Titã no lugar de seu comandante. Monstros gigantescos, exemplos da arrogância do Mechanicum, criaturas lendárias. Estas são as Titan Legions. Qualquer um que estiver em seu caminho será destruído num piscar de olhos. Tudo graças ao poder e à crença ao Imperador. Ficamos por aqui, obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, exploradores.